Você deu play aí, a gente começa a conversar no Mais Que Medalha e Banana, resenha depois do corre. Eu e o Marcelo hoje estamos recebendo um cara aqui, que maratonista pra caramba, você já deve ter visto na descrição do episódio, se você já chegou. Mas o que eu queria dizer é que hoje não tem polêmica nenhuma de VAR. Se tem alguma coisa polêmica hoje aqui, é a minha camiseta do Nickelback. Vamos fechar assim, com a gente hoje, Diori Vasconcelos, mas antes roda a vinheta. Grande Jory, obrigado pelo teu tempo de Valeu, que isso, bater um papo Marcelo. com a gente. Prazer estar aqui, hein? Cara, vamos deixar As polêmicas para as sábado. polêmicas do VAR naquelas 4 linhas do... Não vamos entrar em polêmicas da corrida também? Não, polêmica da corrida a gente gosta. A gente gosta nas falta trilha, cara. Vamos criar uma crise aqui agora. Vamos criar uma polêmica entre corredores e ciclistas, o que tu acha? Porra, já dá uma... Mas É. eu acho que dá pra Não, pegar melhor não. só entre asfalto e trilha e dizer que trilha não é corrida. Daí acabou, né? Aí nós vamos já tá Taretona. e aí Aí acabou. engatilhando pra Aí gente. vão nos matar, né? Mas assim, todo respeito a todos os praticantes de alguma atividade física. Claro. E, enfim, né? Que sejam muito felizes acima de tudo, porque quem tá praticando uma atividade física não tá fudendo a paciência de alguém. Tá sendo feliz. Tá sendo feliz. Muito bom, isso aí. Então é isso, cara. É isso aí. Na prática, toda vez que tu gasta um tempo queimando energia, gastando energia, tu tá fazendo um bem pra ti e pra quem tá ao redor. Tu não tá enchendo o saco das pessoas. Deixando de encher o saco dos outros. Isso aí, é verdade. É bem por aí. Já te arrependeu de ter treinado alguma vez? Muitas. Não. Mas, tipo, Depois... tu terminou um treino e, tipo, porra, não devia ter vindo. Não, jamais. Ao contrário. Jamais. Eu me arrependo antes. É essa felicidade. É, me arrependo antes. Eu penso assim, putz, que droga tem que ir hoje e tal. Depois que vai, daí foi, né? Aí, que bom que eu fui, né? Eu não sou fraco de cabeça. Eu sou um monstro, eu sou uma máquina de vencer. Jory, pra começar, cara, onde é que a corrida te encontrou ou tu encontrou a corrida? Cara, a corrida, o esporte sempre fez parte da minha vida, mas a corrida, ela me encontrou, me desencontrou. Eu tive alguns momentos em que eu poderia ter me tornado efetivamente um corredor e acabei não me tornando um corredor regular. Por exemplo, a primeira prova que eu fiz na minha vida foi em 2012, que foi uma corrida da Sojipa. Eu acho que era 145 anos da Sojipa, uma coisa assim. E naquela época eu estava fazendo curso de arbitragem. E para fazer o curso de arbitragem, eu fazia muitos treinos físicos, porque eu fiz o curso, teste teórico, teste físico, absolutamente tudo. Então eu treinava muito, porque eu não queria que os meus colegas árbitros tivessem algum tipo de bronca comigo por eu não estar correndo. Porque, enfim, né, eu tem uma história que eu sempre conto, que é quando eu cheguei no curso de arbitragem, tinha 60 alunos no auditório da Federação Gaúcha, na época na Leonardo Truda ali no centro, todo mundo precisava se apresentar e dizer por que estava fazendo o curso de arbitragem, né? Aí chegou a minha vez ali e tal, eu falei, meu nome é Jory, eu tenho 24 anos, sou jornalista e estou fazendo curso de arbitragem para ser comentarista de arbitragem. Todo mundo me matando com os olhos. Eu pensei assim, cara, que tenso isso aqui, velho. E aí tá, beleza, aí começou o curso, papapá, primeira aula prática, lá no Sesc. Aí eu cheguei lá, né, calçãozinho, papapá, e aí só comecei a ouvir uns barulhinhos assim, parece que o cara tá no pátio do presídio, assim, sabe? Quero ver correndo, hein? Sentadinho com o microfone na mão, uma barbada. E aí eu, cara, os caras vão me secar, velho, os caras vão me secar. E aí comecei a treinar firmezinho com a galera aí, firme. E, cara, dos 60 que começaram, se formaram 30 e poucos. E Uma quebra violenta, assim. A galera não aguentou. quebra de 40. A galera não aguenta. É puxado, é difícil. E fiz prova teórica, fiz teste físico. Pra daí, tipo assim, quer me criticar, me critica. Mas não vem dizer assim, fez o curso só pra parte teórica, pra ficar sentadinho lá. Não. Fez o curso completo. Eu corri também. Então aí começa a minha relação com uma rotina um pouco mais regular, assim. E eu faço a corrida da Sojipa em 2012 e penso, cara, isso aqui é muito bom. Cruzei a linha de chegada a primeira vez e pensei, cara, eu tenho que passar por isso de novo, é muito bom isso aqui. Cruzar a linha de chegada é demais. Só que, não. Eu cruzei a linha de chegada em 2012 e depois fui cruzar a linha de chegada de novo, sei lá, só em 2000, um ano depois, na outra corrida que a Sojipa fez. Sim. E aí fui meio que relaxando, fui deixando de lado, entrei no mestrado, aí comecei a fazer mestrado e trabalhava demais, estudava demais. E aí eu comia demais,
bebia demais. E aí chegou um momento em 2016, que foi a virada de chave, eu tava com 95 quilos, e aí um dia eu fui colocar o tênis pra trabalhar, e aí eu tentei me abaixar, assim, pra amarrar o tênis, e a barriga trancou, assim, né, na Na perna. coxa. Porque eu engordo muito, assim, nas pernas, na coxa, na bunda, assim, sabe? E essa parte aqui, assim, sabe? Aham. E aí eu fui amarrar o tênis, assim, ficou curto, né? Aí trancou, me abaixei e trancou, né? Daí eu levantei, botei o pé em cima do sofá, assim, fui tentar chegar de novo e trancou. Eu vi que não era problema, não era nem estar em pé, nem estar sentado. O problema era a barriga, né? Barriga, Cara, mobilidade. dor nas costas, desgraçada, né, meu? Pô, tava carregando uma criança na barriga quase, né? Tava quase grave. 95, tem que altura? Eu tenho 1,75. Tá. Tava muito, muito, muito pesado. Muito pesado. E aí eu pensei assim, cara, eu não vou. Se eu continuar nesse ritmo aí, eu não vou chegar aos 50, né? Porque com estresse, sobrepeso, toda essa função, minha saúde não vai aguentar e eu quero ter filhos, eu quero curtir meus filhos e eu preciso mudar. Preciso fazer alguma coisa. E naquele momento, junho de 2016, eu mudei alguns hábitos. Parei de tomar refrigerante, parei de usar café no açúcar. Ao contrário, no caso. Na A verdade, menos que tu goste bastante de açúcar. é que tipo assim, eu parei de usar café no açúcar porque, na verdade, eu botava, sei lá, 4, 5 colheres de Ah, açúcar. tá, então era isso mesmo. E aí teve um dia que eu peguei um copinho de plástico e pensei assim, eu tomo 6 cafés por dia aqui no trabalho. Aí eu peguei todas as colheres de açúcar que eu tomava e botei só açúcar. Só açúcar. Pá. E aí peguei copinho de plástico assim, puro açúcar. E eu pensei assim, cara, que jeito que eu vou emagrecer desse jeito assim? Não tem como, cara. Aí eu fui diminuindo, diminuindo, diminuindo. Sim. E aí, com o tempo, eu fui descobrindo que, na verdade, eu gostava do açúcar e não do café, né? Mas aí agora hoje eu gosto do café e não. Porque o açúcar que vicia. E sabe o que que é legal, Juliano? Nessa época de 2012, eu estava trabalhando na federação. Ele, da federação, o diretor de arbitragem era um cara que era super cri-cria. E eu era fotógrafo também. E aí, velho, eu Que tenho aconteceu? aqui, ó, eu quero perguntar para ele o que que ele diria para esse Dior aqui, ó. Bah, olha aí, Pra ó. quem Ó. tá nos vendo, pra quem tá nos vendo o vídeo, a gente coloca na tela. Eu já tinha mandado essas fotos para ele, mas eu fiz questão de trazer Esse é para um fazer, 2016, 10 anos. para fazer essa pergunta para ele. O que que tu diria para esse Dior aqui, cara? Cara, eu diria que. Eu diria obrigado por ter começado a correr. Basicamente, eu diria isso, porque foi ali em 2016 que eu mudo esses hábitos. E aí, claro, começo a lidar com a alimentação de uma maneira diferente, mas eu começo a correr regularmente e não paro mais. Em junho de 2016. Em 2 meses, eu perdi 15 quilos. Em 2 meses, eu fui de 95 para 80 quilos. E eu fechei aquele ano com esse peso, virou o ano e assim, eu fiz, sei lá, 5 ou 6 provas de 5 quilômetros naquela reta final de 2016. E fiz bem as provas, fui evoluindo à medida que eu fui emagrecendo e tal, né? Quando virou o ano, eu pensei assim, cara, eu não aguento mais correr 5 quilômetros. Isso aí não vai me sustentar. Se eu continuar tendo que treinar para 5 quilômetros, eu vou largar e quando eu ver, eu tô comendo de novo, tô engordando tudo de novo. Eu preciso de algo a mais. Não, eu me inscrevi na maratona, né? Tu pulou dos 5 pros 42. Não façam isso em casa. Aí em janeiro de 2017, eu me inscrevi para a Maratona de Porto Alegre de 2017 e pensei, bom, eu já paguei esse negócio. Agora eu tenho que treinar. Com quanto tempo antes tu te inscrevesse para a Maratona de Porto Eu Alegre? me inscrevi entre, Qual- entre janeiro e fevereiro. Aí E agora em maio? acho que era junho já em 2017. Acho que era comecinho de junho, primeira semana de junho. 2 de junho, talvez. Uma coisa assim. Tá, e durante essa fase dos 5 quilômetros, já tinha assessoria? Não, Tava correndo por conta. Eu me inscrevi na prova de 2017. Tem um amigo meu que corria, já fazia maratonas e sempre me dizia, tu tem que correr, é muito legal, não sei o que, me incentivava. E aí, o nome dele é Maurício. E aí, eu me inscrevi na Maratona de Porto Alegre ali por janeiro, fevereiro, não me lembro exatamente. Mandei uma mensagem pra ele, olha só, me inscrevi na Maratona de Porto Alegre e agora eu preciso treinar e tal, o que que tu me aconselha e tal, né? Daí ele pegou e me mandou uma planilha da Ativo, que tinha 16 semanas de treino. Né? Aí ele pegou e falou assim, cara, eu tô treinando por essa planilha da Ativo aqui, ó. Essa daí tem 16 semanas, como faltam 13 pra prova, tu pula as primeiras ali e começa da quinta ali, sei lá, tipo uma coisa assim, da quarta, terceira, sei lá.
Tu pula as primeiras e começa dali. Entendi. E a partir disso tu vai tentando fazer mais ou menos o que tá dizendo ali. E assim eu fui, cara. Assim eu fui treinando, treinando, treinando. Só que daí tem uma coisa que é um pouco o perfil, assim, né? Aí no momento que eu comecei a treinar pra esse negócio, aí eu fui desgraçadamente focado. Eu treinei bastante. Tanto que o meu objetivo era correr a prova para concluir primeiro, né? Primeiro para concluir. Mas o meu primeiro objetivo era correr a prova abaixo de 4 horas. Era tipo um objetivo de assim, preciso correr a prova abaixo de 4 horas. E aí eu comecei a treinar. Comecei a treinar devagar e tal. Quando eu vi, eu tava correndo mais rápido, assim, né? Naturalmente, assim, com base no treino, na evolução. E aí, cara, o meu longo mais longo que eu fiz nesse ciclo aí, self-service, assim, né? Foi 32 quilômetros. E eu saí um dia de manhã, assim, um dia de semana, de manhã pra correr 32 quilômetros. Completamente aleatório. A orla naquela época era tudo mato. Era mato, literalmente, cara, não tinha trecho 2, era Treca dos Campos de Barro, tudo lá embaixo, lá Maratona de 18, tá? tu tava cheio de tapume ainda na orla. Cara, essa orla é muito recente, é surreal. Aí, cara, eu saí pra correr 32, corri 32, papapá, terminei os 32, 5,5 de média por quilômetro. Opa, Eu digo assim, cara, tô correndo quase num pace 5 aqui. ia dar 3 horas e 40. Eu disse, pô, vai dar bom isso aí, né, meu? 3 Vai horas dar e bom. 40. É, entre Tá. 13h30 e 13h40. 40. Aí eu digo, tá bonito, tá bonito. Vou tentar correr a prova mais ou menos nesse ritmo. Se eu tiver confortável, eu vou indo e vamos ver o que acontece. Aí chegou na prova, cara, já arranquei com 13,26, assim. Já meti um 13,26 na prova, assim. E eu falei, cara, isso aqui é muito bom, meu. Eu treino a primeira maratona foi abaixo de 3 horas e 30 já. Exatamente. E aí eu falei, isso aqui é muito bom. Aí terminou a prova, uma canelite desgraçada, assim. Uma canelite desgraçada, doendo, assim. Sabe, tipo, doía pra acelerar, pra acelerar e pra frear o carro, assim. Uma canelite horrorosa, assim. Não conseguia, meu, não conseguia. Queimava, assim, ardia a alma, ardia o osso. Aí eu falei, isso aqui não tem como, meu. Preciso de alguém pra me ajudar. Eu não posso fazer isso aqui sozinho. Eu já fiz uma vez, vi que dá, agora eu tenho que ter alguém pra me orientar. E aí eu procurei uma assessoria e comecei a treinar com a Companhia dos Cavalos e E que tu segue até hoje, né? até hoje, 8 anos. Caraca, meu. Meu, esse teu primeiro tempo, eu pensei que fosse vir alguma história de perrengue. Sempre Fora foi, né? a Não, canelite, tem. mas aí a canelite foi. A canelite foi Mas pós-prova. geralmente é na primeira onde o cara toma um cagaço, Cagaço, bate na absurdo. parede lá dos 30 e alguma coisa. Sim, Mas nesse aí, não. E outra, estamos falando de 2017, 2017. numa planilha, com uma tecnologia também de tênis de 10 anos atrás, que Tênis de 2020 pra cá evoluiu Mudou muito. pra caramba. evoluiu muito. Cara, os meus treinos, pra ter uma ideia, eu era tão ratão no negócio de correr, eu decidi que eu ia correr e pronto, entendeu? Eu tinha um tênis, cara, um Mizuno, eu acho que era Mizuno Wave Creation. O tênis tinha 1 quilo cada pé. Era um horror, era pesado, uns negócios de plástico, tinha uns buracos assim no solado, isso que foram boriarado de plástico, um negócio horroroso assim. Aí eu comecei a treinar com aquele tênis, treinar. Aí chegou um momento, meu, que o solado dele, que tinha esses buracos de plástico assim, e tinha parte de borracha embaixo, a borracha começou a comer tanto que começou a corroer o plástico. Aí eu falei assim, cara, eu preciso comprar um tênis aqui pra correr, né? Aí eu fui de novo no meu bruxo lá, Maurício, eu tenho que comprar o tênis aí, não sei o quê. Daí falou assim, meu, eu tô usando aqui eu tô usando o Energy Boost da Adidas. Dá uma olhada que esse tênis é bom, acho que tá em promoção na Paquetá. Aí fui na Paquetá, comprei um Energy faltando, sei lá, 30 dias pra maratona. E minha primeira maratona foi com ele. Já foi com. Que também não existe mais, né? Que é um tênis que não existe mais. Caiu da grade. E dentro disso, Odiora, assim, como é que foi tu administrar treino, família, jornalismo, manter o teu dia a dia de treino, viajar para Boston? Como é que tu lida com isso, cara? Cara, o primeiro ponto que eu coloquei na minha cabeça desde que eu comecei a correr maratona foi o seguinte: eu vou fazer isso aqui uma vez por ano, pelo menos. Uma maratona por Preciso ano. ter uma maratona por ano. E não posso abrir mão disso. Então, porque também é desgastante o ciclo ali e tal. Fazer mais de uma maratona por ano te toma um tempo das outras coisas da tua vida muito, muito pesado, assim. Em algumas circunstâncias eu acabei fazendo mais de uma por ano, mas
Eu cumpri essa meta de fazer uma por ano. Então eu parto do pressuposto que a minha vida orbita em volta dessa maratona por ano. Isso não é algo que vai atrapalhar a minha vida, isso vai me ajudar. Então eu tenho que organizar isso para que esteja dentro da minha rotina, porque eu sei que isso vai melhorar a minha rotina, vai melhorar a minha relação com as pessoas, minha relação com o trabalho, minha relação com a família e tudo mais. Então, é o famoso eu dou um jeito, assim, sabe? E aí, por isso que cada maratona tem uma história, né? E por mais que tu treine ou comece um ciclo pensando, bah, não, agora eu vou fazer o melhor ciclo da minha vida para fazer a melhor prova da minha vida. Quando tu começa a treinar e te relacionar com o contexto da tua vida, às vezes não é o que tu tá pensando, né? Então, às vezes tu tem que não treinar porque tu tem que fazer alguma coisa, ou tu tem que, sei lá, treinar num horário desgraçado de sol, porque senão tu não vai treinar naquele dia. Ou então, como foi quando eu fui correr a maratona de Boston, pô, tinha dia que eu saía da rádio, sei lá, 11 da noite e treinava, sei lá, começava a treinar 11h30 e terminava de treinar 1 da manhã. Loucura, assim, meu. Teve uma terça-feira de carnaval em 2024 que eu saí pra correr. Eu levei a roupa já pra correr da rádio, saí da rádio 10 e pouco, comecei a correr, peguei a Ipiranga, peguei a Guete, fui até o Parcão e aí fiquei fazendo uma ida e volta na Independência porque tinha uma altimetria, assim, sabe? Fazendo um vai e vem ali. Fiz 18 quilômetros na terça de carnaval, cheguei em casa... Até o Clínicas e voltava. 8h40. Até a Santa Casa. Até Santa Casa e voltava. E até a Dom Feliciano e voltava. Ida e volta, ida e volta, ida e volta. Fechei 18 quilômetros. Fui pra casa, cheguei em casa, banho, não sei o que, vai dormir 2 da manhã. Aí, cara, loucura, né? Tu tem que dar o teu jeito, né? Tem que dar o teu jeito. Sim, um dia tem 24 Mas horas. não é muito fácil, cara. Mas não é muito fácil. Realmente, muitas vezes é uma luta que se o cara bobear, o cara desiste, assim. Se o cara tiver um pouquinho fraquejado, assim, o cara diz, bah, eu não vou aí hoje, eu não sei. Tá, e em casa, Andressa, de novo mais uma maratona, Jorge. Ah, cara, teve um momento que ela ficou assim, bah, que eu treinava demais, assim, e tal, né? Mas aí, quando eu deixava de treinar, ela via que eu fico insuportável, né? E aí ela dizia, porra, vai correr e não enche meu saco. Pô, e na pandemia ele corria dentro de casa. Na pandemia tu corria dentro de casa, né? Corri, cheguei a correr 12 quilômetros num apartamento de 70 metros quadrados. Pô, teve um maluco agora esses tempos que apareceu No banheiro, no Instagram, no banheiro do avião. não, mas daí não dá. Quilômetros. Ali eu acho que é fake. Ali eu tenho uma teoria que aquilo lá é fake, porque no momento que tu liga um Strava no avião, ele vai fazer assim. Ele vai pegar o deslocamento do avião e não o teu. Será? Claro, cara, o GPS. Mas é que o avião é muito rápido, cara. Sim, mas justamente, os fake lá no... Fake de tempo lá, de trecho no Strava, que o cara, quando... Ah, olha só como eu faço 400 metros rápido. O cara liga o Strava no avião quando tá decolando. Sério? Claro, Cara, eu não sabia disso. eu tenho um cara que já sentou aqui, que fez isso. Sério? Sério, não vou dizer. É que quando Sentou aqui. É que como o avião tá a 1000 por hora, Exato. trabalhando, né? Cara, tipo, sei lá se eu sabia que o troço pegava essa velocidade. Lá é fake, ele pega... Mas essa da pandemia que tu corria dentro de casa, tu estava te preparando pra maratona ou tu começou a correr dentro de casa pelo que a Andressa dizia: "Vai correr, meu, porque não te aguento mais"? Ou foi a loucura da pandemia? Ou foi a loucura da pandemia? Teve um negócio que foi assim, ó, 2019 eu corri a maratona de 17, aí corri 18, 17 eu fiz os 13,26, aí 18 eu fiz 13,9, aí 19 eu inventei de entrar num pelotão sub-3, sabe? Voltar um pouco. E aí, assim, eu comecei treinando muito longe disso. E quando chegou no longo de 30 quilômetros, sei lá, ou 20 e poucos quilômetros, eu não lembro exatamente qual foi o longo, eu mandei a mensagem pros caras e falei assim, meu, amanhã eu vou tentar correr com vocês. E aí eu fui, né, meu? Pá, assim, ó, terminei de gravata borboleta, assim, né? Parecia que tinha um cara me esgoelando, assim. Mas terminei. E eu pensei assim, cara, dá pra tentar isso aqui. E aí fui no limite e fiz 3h02. Pá, bati na trave, assim, né? Só que aquela coisa assim, bati na trave, mas deixou o gostinho. Bah, tô perto, né, cara? Tô perto, dá pra fazer. E aí 2019, aqui tá a medalha. 2019 tá aqui a medalha de Amsterdã. Em junho eu faço 13,2 em Porto Alegre e eu digo, bah, preciso aproveitar esse ciclo aí, meu, não posso botar fora esse ciclo. Não E vai aí me inscrevo pra correr Amsterdã em outubro
de 2019. E aí fui pra Amsterdã e fiz meu primeiro sub-3. Cara, Que juiz. 2:58:22. gravado do modo raiz, não é? Vai, entendeu? Não, aí, Gravado do modo raiz. É isso aí. Vamos ver se dá pra pegar aqui pelo reflexo da... Não sei se Ah, lá, ó, dá. A gente põe no reflexo ali, tá gravado no modo raiz, com fricção aqui. E aí eu fiz 2:58:22. E aí eu fiz 2:58. Aí tá, fiz o 2:58 em Amsterdã. Pô, começou 2020, eu falei assim, cara, não posso perder isso aí, cara. Agora eu quero fazer de novo. vou no embalo, Quero fazer vou de novo. embalar. Comecei a treinar. Cara, eu cheguei a fazer assim, ó. Eu posso estar enganado, tá? Mas ali em março, eu cheguei a fazer um longo de 18 a 4x1. Sabe? Eu tava bem ali, tava treinando bem pra caramba. E aí veio a pandemia. E aí, patranca, Não pode correr loucura. na rua, não E aí pode tinha uma andar. questão também eu me preocupava muito também com uma questão de respeito ao que estava acontecendo, né? Eu estava trabalhando remotamente, estava trabalhando de casa, a gente sabia o quanto era desnecessário circular se tu não precisava, Yeah. e eu me sentia mal de circular não precisando, por mais que tivesse uma questão de saúde mental, tivesse uma questão que... Cara, hoje, vendo com a cabeça de hoje, eu vejo algumas coisas diferentes do que eu vi naquela época, sabe? Sim, Mas naquele momento era o pensamento daquele momento, pensamento No quase olho do furacão. sabe? Então, assim, dizer assim, cara, olha só, eu vou respeitar esse negócio, tá? Se eu tô aqui em casa, trabalhando de casa e sou privilegiado nesse sentido, eu não vou por que que eu vou sair pra correr na rua? pra correr na rua tipo, cagar tudo, entendeu? Então eu pensei, cara, vou ficar em casa, sereno aqui e tal. E no primeiro momento, a gente pensou assim, quando a gente foi pra casa, em março, o pessoal falou assim, vamos trabalhar de casa, ali acho que umas 2 semanas a gente tá de volta. E aí, vocês sabem o que aconteceu. Aí no começo eu tava fazendo treino funcional em casa ali e tal, chegou um momento que eu falei assim, cara, eu preciso correr, cara. Preciso correr, eu vi que tinha uns chineses correndo na sacada, na sala, não sei o quê. Falei, cara, eu vou experimentar, eu vou começar a fazer isso aí, cara. Aí eu peguei um pedaço da minha casa que era da sala até o quarto, que dava 10 metros, que era o espaço mais reto, assim, que tinha, né? Porque, tipo, se eu entrasse no quarto e tivesse que desviar a câmera, era muito obstáculo e o cara tinha que perder muita velocidade, assim, né? Então eu peguei... Sim, menos que eu tô vendo, menos que eu tô vendo. E aí, cara, eu fazia esses 10 metros indo e voltando ali 500 vezes, 600 vezes. E aí eu cheguei a fazer 10, 12 quilômetros dentro de casa. E isso tu trabalhou só de tu fazer esses metros 500 vezes, além de tu estar te preparando, o teu orgânico, tu também trabalhasse a tua mente, É né, verdade. porque tu ficar no mesmo lugar, assim, trancado, a Eu- tua mente Não, é um negócio inacreditável. Eu não consigo entender. Às vezes eu penso e não consigo entender como que eu fiz isso aí. E aí, cara, eu pensei assim, cara, consegui correr dentro de casa e tal, só que assim, sei lá, depois de uma semana correndo dentro de casa, eu pensei assim, isso aqui é muito palha, meu. Isso aqui é muito palha, meu, não tem como. Não é a mesma coisa, tá, corremos todo final de semana na orla, mas aí tem aquela coisa assim, hoje tá nublado, amanhã tem sol, É. hoje tem um urubu pendurado no poste, também tem uns urubu lá, hoje não tá aqui. sim. Alguma coisa, tem alguns itens diferentes no cenário, que não é a mesma coisa dentro de casa. E aí eu pensei, cara, eu não vou aguentar muito tempo assim e o troço tá parecendo que vai muito longe. E aí eu comprei uma esteira. E aí com a esteira, eu passei a treinar 100% na esteira. Uhum. E tanto que a maratona, a medalha não tá aqui, mas a maratona de 2020 de Porto Alegre foi virtual. Eu me inscrevi na maratona virtual pra fazer ela na esteira. Eu pensei, vou me inscrever virtual, posso correr na esteira. Se até lá tiver melhor a coisa, eu faço na rua com o relógio ali e tal, beleza, que era a proposta do negócio. Aí, cara, comecei a treinar e eu fiz 100% do ciclo na esteira Caramba, velho. e mais os 42 quilômetros na esteira. Fiz em 3 horas e alguma coisa assim. E Qual é aí, a diferença? cara, eu acho que, bom, a diferença, obviamente, é que tu tá correndo num ritmo muito constante, né? Primeiro, é bem repetitiva a corrida. Tu tá num ambiente que tu vê só eu botei a estrela na frente de uma janela, tu vê só o mesmo cenário, assim, né? Então tu não tem mudança de cenário. Então, ao mesmo tempo que é monótono e repetitivo, também tem uma esteira rodando que se tu não correr naquele ritmo que ela tá rodando, tu cai. Joga pra trás. Mas eu acho que a coisa mais importante que eu aprendi fazendo esse ciclo na esteira, que eu levei pra adiante, assim, foi que não me importa o que aconteça, se tu precisar fazer e se tu tiver que fazer, tu vai dar um jeito. E então quando eu me deparo com alguma situação assim que eu digo, cara, tá ruim, tá chovendo, não sei o que, eu penso assim, cara,
Vou dar um jeito. Dá o jeito. Dá teu jeito. Dá até o Dá jeito teu jeito. que Dá é teu jeito. possível. Jory, que é mais pressão, velho? Uma maratona e o ciclo ou uma análise no VAR, velho? Agora eu te peguei, né? Eu guardei essa porque eu já vinha com ela há um tempão, eu vou pegar o Jory nessa aí. Sabe que a maratona já foi pressão, assim, cara. Porque quando tu treina muito para um negócio e tu quer muito um objetivo, por mais que tu seja um amador sem nenhuma responsabilidade, tu te cobra. Então eu já lidei com pressão na corrida, que é uma coisa que não era para ter pressão. Mas em geral, cara, se a análise for do Grenal, o Grenal é muito pior. É disparadamente pior. Disparadamente pior. Porque eu costumo dizer que no meu trabalho, assim, no trabalho que a gente faz ali na rádio, eu não trabalho com futebol. Eu trabalho com dupla Grenal. E dupla Grenal não é futebol. É Emoção, outra coisa. paixão. Grenal não é futebol. Grenal é outro esporte. Então tu te relaciona com outro nível, assim. Quando tu fala de futebol e tu vai olhar, por exemplo, uma Liga dos Campeões, que tu analisa o jogo, tu vê a qualidade, tu vê isso, tu vê a tática, vê não sei o quê, todo mundo senta para acompanhar o negócio sem nenhuma predisposição ou nenhuma ideia de que a arbitragem o fulano da arbitragem é gremista ou colorado, não sei o quê, tá dizendo isso porque o cara tá vestindo tal cor, não sei o que lá. Cara, é um olhar Distante? que as Um pessoas olhar têm. mais distante. Distante. É. E quando tu analisa futebol e dupla Grenal, tu tá lidando com o tantã, né? E o tantã, ele enche o saco pra caramba, né? A pressão. E aí, claro que tu vai Sim. acostumando, vai. No começo da minha função de comentarista de arbitragem, era um momento em que o Twitter tava explodindo também, então era um momento em que a gente também tava lidando com uma coisa que era a mensagem direta, a ofensa direta, o cancelamento, que ainda não tinha esse nome, mas era aquela coisa da enxurrada de ódio por uma Sim. opinião, assim, que tu deu, né? E no começo foi difícil, assim, porque eu era produtor e um cara de uma ideia mais de bastidor da rádio, e de uma hora para outra eu viro a vidraça da transmissão, assim, né? Eu viro o escudo da transmissão. Sim, como árbitro é vidraça no gramado também, do time A ou do time B. Tipo, porra, quem é que agora tem um árbitro lá também no microfone? E eu tinha 25 anos, né, cara? Então, de uma hora para outra, tu tem que aprender a tomar pancada Sim. e assimilar que faz parte ali que... E aí, claro, tu vai criando casca, vai ganhando experiência, vai aprendendo, vai entendendo que tu não pode sofrer com tudo. E aí é um aprendizado, cara, que, enfim, 13 anos depois que eu comecei a fazer isso, eu me sinto um cara muito mais preparado para lidar com esse tipo Sim. de crítica e de ódio, Sim, legal. e que não dou muita bola, assim. Legal. Porque eu aprendi, cara, que independente do que eu diga, eu vou apanhar. Independente do que eu diga, eu vou ser criticado, vou ser odiado, vou ser xingado. E então, assim, eu nunca me preocupei. No começo eu me preocupava com o que as pessoas poderiam dizer e se eu poderia estar certo ou errado, mas chegou um momento que eu entendi que se eu vou apanhar por qualquer circunstância ou por qualquer coisa que eu diga, mesmo que eu concorde com o cara, às vezes ele vai achar que eu não falei do jeito que ele acha que ele deveria ter falado, eu tenho que apanhar por aquilo que eu acredito. Porque se eu estiver apanhando pelo que eu acredito, pelo que eu acho que é certo, eu vou deitar a cabeça no travesseiro e vou dizer assim, cara, Valeu. É cara me como bateu. tu apanhar no teu ciclo de maratona porque tu acredita que tu vai É chegar isso. no que tu precisa. Se eu tô apanhando pelo que eu acredito, vem cá, eu disse o que eu acho que é, eu estudei, entendo as coisas daquele jeito, e aquele lance eu entendo que é isso aí, então é isso aí que eu vou até o fim. E pode gritar, Legal, não legal. interessa. Legal. Pode bater que o próximo lance vão apanhar de outro lado. É do jogo. É no jogo. É Legal. do jogo, é da Legal. vida. E aí, Juliano, vamos contar umas medalhas aí, não? Vamos botar na mesa? Cara, vamos em ordem. Cronológica? Em ordem. Cara, dá pra escolher só, dá pra pegar. Vamos por majors, vamos pelas medalhas enormes. Eu acho que vamos fazer assim, vamos trazer o que é importante para ele, daí contar a história, como é que ele chegou aqui em Boston, enfim. Vamos começar então pelo carimbo para passaporte para Boston. Sim. Que eu acho que muita gente no Brasil usa Porto Alegre, né? Como passaporte para fazer o índice, para obter o índice para Boston. Vamos conjugar essas duas aqui. Essa aqui é
Maratona de Porto Alegre de 2023. Isso aí. E aí é uma maratona muito especial, né? Porque eu falei aqui do primeiro Sub-3, que foi em Amsterdã, em 2019. Aí vem a pandemia, maratona virtual. 2021 eu corro uma maratona em Floripa, que foi uma maratona voltando da pandemia, então a maratona mais sofrida que eu fiz até hoje, porque muito calor, horrível, assim. E aí 22 eu não estava bem preparado, estava fora de forma. E aí 23, cara, eu não esperava nada. Eu não esperava nada. E aí 23 foi o ano que a minha filha nasceu, né? A Antônia nasceu. E aí, cara, eu não esperava nada. Em março eu tava bem fora de forma e eu pensei assim, cara, eu vou começar a treinar e vou tentar encaixar o treino, vou... Minha filha tava nascendo, a Andressa não tava bebendo, eu também não bebi, então isso ajudou bastante. Na recuperação, a baixar peso e tudo mais. Então eu fui evoluindo, evoluindo, evoluindo. Quando eu vi, cara, eu falei assim, cara, eu não sei se eu vou conseguir fazer um sub-3 de novo, mas do jeito que eu tô treinando, eu só acredito que eu não vou fazer também depois que acabar a prova. Se me perguntar assim, tu vai fazer? Eu digo, não sei. Mas se me perguntar, tu não vai fazer? Ah, eu também não sei. Eu vou ter que correr primeiro. E aí eu fui treinando, treinando, treinando e chegou na prova, cara. E foi o dia, velho. Era muito Tu sentiu que tu tava no dia. Era muito dia. Era muito dia. Foi assim, foi... se eu falar isso dessa forma vai parecer máscara, tá? Mas não é isso, tá? Mas assim, foi fácil. É aquele dia que encaixa no primeiro assim, ó, quilômetro. Quando é que tu sentiu que era o dia? Na largada, na chegada, quando tu tava te preparando? Eu senti que era o dia... Cara, cheguei a ficar arrepiado aqui, cara. Eu senti que era o dia, cara, quando eu bati a metade da prova e parecia que eu não tinha começado a correr. Aí é bom. Parecia que eu tava começando a correr. É que encaixou desde... E aí eu falei assim, cara, porque eu tava correndo exatamente o que eu treinei e exatamente como se eu estivesse treinando. Então eu tava me sentindo assim muito... Tava leve. Tava leve. E aí, cara, chegou no quilômetro 30, eu tava inteiro. Nem sombra de cãibra. Nem sombra de dor que me impedisse, assim. Eu falei assim, cara, hoje é muito dia. Agora eu vou acelerar. E aí, cara, deu isso, né? Aí deu meu RP, né? Até não tenho o tempo gravado aqui. Mas foi 2:57 e 13, que foi quando eu fiz o índice para a Maratona de Boston. Na faixa etária, qual era o tempo de corte? O meu tempo de corte era 13:05 pela minha faixa etária. Então eu fiz quase 8 minutos abaixo do meu índice. E o tempo de corte para minha inscrição naquele ano foi 5:29. Então sobrou... Não, 5:29 que sobrou, né? Sim, Então, sim. tipo assim, a pessoa que tinha minha faixa etária para ganhar a inscrição na Maratona de Boston, ela tinha que fazer 5 minutos e 29 abaixo do índice. Então, por exemplo, se eu tivesse feito 3 horas e 1, eu tava fora. Se eu tivesse feito 2 horas e 59 e 50, eu tava fora. Se eu tivesse feito 2 horas e 59, eu tava dentro. Aham. Como eu fiz 2:57, sobrou 2 minutos. Aham. Mas, tipo, teve tanto inscrito e tanta gente... Sim, que na classificação... Fizeram a classificação, eles vão eliminando os que têm os piores tempos, deu 5:29 o tempo de corte abaixo do índice. E aí eu fiz o sub-3, fiz o melhor tempo da minha vida, que até hoje é o melhor tempo da minha vida, e fiz o índice para Boston na primeira prova que eu fiz ali, tendo a minha filha e tudo mais. E aí, cara, foi muito emocionante, foi muito legal. E essa é uma prova que eu guardo com muito carinho. E correr em Porto Alegre é especial também porque não poderia ser diferente, né? A Maratona de Porto Alegre é a prova que eu mais corri, né? Entre as maratonas, são 14, eu sei lá, fiz 7 ou 8 da Maratona de Porto Alegre, né? Nessas 14 que eu fiz. E essa aí abriu, claro, carimbou teu passaporte para Boston. Pra Boston. Que foi acompanhado também. Daí eu fui pra Boston. Eu fui com a minha esposa, fui com a Antônia, a gente foi pra Boston e tal, toda a expectativa, toda a função. Fui com os meus sogros foram juntos também pra gente curtir a viagem e tal. E, cara, pra Boston, assim, eu nunca treinei tão bem na minha vida, assim. Nunca treinei tão bem na minha vida. Todo longo era RP. Todo treino era RP. Sabe? Pra vocês terem uma ideia, cara, o meu último longo, que foi o longo de 24 quilômetros, o Rodrigo, que é meu treinador, pediu pra eu fazer 3 aquecendo, pra eu correr 18 num pelotão com o alemão, que é o Cadu, né? Tava o Cadu, uma galera que tava correndo a 4x1 ali, mais ou menos. Cadu Weber, Cadu Weber. um altão. O alemão, esse mesmo. E aí tava a Fabrícia também, que corre pra caramba, assim, uma galera ali e tal.
Ele falou assim, aí tu corre 18 com o pelotão do 4x1 Aham. e depois tu faz mais 3 pra soltar no final. Beleza, vamos lá. Cara, 3 km aqueci, 18 com eles ali a 13,57 de média. Tava detonando, assim, eu tava no melhor momento da minha vida de correr. E tudo certo, tudo lindo, maravilhoso. Aí fui pra Boston. E aí, cara, tem uma série de circunstâncias, assim, que podem ter impactado, assim, mas eu acredito que a principal delas foi que eu corri a Maratona de Boston no dia 15 de abril, uma segunda-feira. Maratona de Boston é sempre na segunda-feira, no dia do Patriota. E eu cheguei em Boston no dia 8 de abril, uma segunda-feira anterior. Então eu passei uma semana em Boston. E essa semana em Boston, por mais que eu tenha tentado dar uma dosada, os rolês e coisa e tal, cara, eu acabei andando demais, cansando demais numa semana que, atenção, hein, pra você que tá acompanhando aí, tão importante quanto o treino até a antepenúltima semana é como tu recupera o teu corpo nas 2 semanas que antecedem a prova. Se tu cansar nessas 2 semanas, pode ter certeza que tu vai chorar, tu vai sofrer. E aí comecei a prova, fiz a primeira metade da prova mais ou menos dentro de um tempo aceitável, mas já fiz fazendo força. No quilômetro 15 eu já vi que eu tava fazendo força. Fechei 21 sentindo que eu tava fazendo força. E ali pelo 26 eu senti que eu tava destruído já. E aí no 27 começou a dar cãibra. Pá! E aí, cara, foi terrível. Foi terrível. Muita cãibra. Corri o último terço da prova todo com cãibra. Horrível, assim, horrível de correr. Eu tava com a mentalidade treinado para fazer o melhor tempo da minha vida e quebrei. Mas ali foi falta de descanso, Eu acho que quebrou hábitos, o maraturismo veio, a parte do turismo, do cara, maraturismo veio antes. eu acho que foi um somatório de coisas, assim, sabe? De estar. Porque, por exemplo, assim, hoje se eu fosse para Boston de novo, se eu pudesse hoje dar uma dica para mim mesmo em Boston em 24, eu me preocupava muito assim, se eu não treinar, eu não vou conseguir. Eu tinha muito essa coisa na minha cabeça. Porque tu também vai te conhecendo, né? Vai conhecendo teu corpo, teus limites e tal. Hoje, se eu fosse dar uma dica pra mim, eu falaria assim, cara, olha só, já que tu tá turistando e tá andando, não corre. Se tu não correr essa semana, não vai Tá te fazer tudo falta. bem. Aham. Não vai te atrapalhar. Porque o que que acontecia? Sei lá, eu caminhava pouco. Caminhava 10 quilômetros. Aí eu chegava em casa, no Airbnb lá, tem que correr 8. Vai sair pra correr 8 em cima dos 10 que eu já caminhei. Uns 18, Aí uma pancadinha que marca mais marido capa do regenerar. Aí eu corri corri na segunda que eu cheguei lá, ou na segunda que eu cheguei lá, corri na terça, na quarta e na quinta. E aí sexta, sábado, domingo e segunda eu não corri. Mas, cara, daí eu já tava cansado, né? Sim, Aí eu já tava sim, põe cansado. viagem, põe E aí tudo. custou caro. Deixa eu só entender uma linha do tempo aqui. Boston foi abril de 24? Abril de 24. Que dia? Dia 15 de abril. 15 de abril de 24. Tá, mas aí 2 semanas É, depois, Tinha isso também. tu botou mais 2 maratonas um mês. Eu tinha os 2024 foi o ano que eu corri 3 maratonas. Será que é fominha? Aí tinha Boston em abril, que era 15, e dia 28 tinha 27, 28. a primeira edição da NB 42K. Eu trouxe essa medalha aqui primeiro porque ela representa a primeira edição de uma prova que também foi muito legal para nossa cidade. E porque essa prova aqui, cara, quando eu volto de Boston para fazer a NB, eu volto para ser pacer. Que é a verdade. E eu nunca tinha pacer na minha vida, assim. Co- E, cara, assim, aí eu vou te dizer, tá? A pressão que eu senti pré-prova para ser pacer foi muito maior do que comentar um Grenal. Porque eu tinha uma preocupação imensa de não conseguir e deixar as pessoas na mão. E, cara, lidar com isso naquele A- momento foi muito A pesado. responsabilidade é Uma toda responsabilidade. toda Porque como eu tinha quebrado muito em Boston e tinha tido muita cãibra, dor, eu passei a semana inteira seguinte turistando ainda e tal, e quebradaço. E quando eu cheguei eu falei assim, cara, era um tempo muito tranquilo para aquilo que eu estava acostumado a treinar. Mas, cara, chega um momento que tu começa a pensar assim, cara, será que não vai isso aqui não vai não dar vai um preço, comprar, sim. né? Sim. Eu nunca tinha corrido tanto tempo também, porque eu fiz 3 horas e 57, né, de tempo aqui, porque eu era pacer sub 4. Então, assim, eu também nunca corri 4 horas, né? Então eu vou ter que ficar muito tempo correndo, então eu vou ter que ir na mãe e tal.
como é que o meu corpo vai lidar com isso e tal? Então, até eu entender que eu tava tranquilo ali e tal, eu também fiquei meio preocupado, assim, de não conseguir levar a galera e deixar a galera na mão. Eu não podia deixar a galera na mão, né? Imagina. E foi bem, E foi tranquilo. deu certo, deu certo. Aí também, assim, no quilômetro 18, eu já sabia que ia dar, né? Tu sabe, conhece o corpo ali, né? É, O ritmo tava bom, Jari, tava... cara, eu te acompanho direto, assim, né? A gente tem, né, em função do jornalismo, e quando eu comecei a correr, me apaixonar pela corrida também, eu vejo que toda vez que tem prova em Porto Alegre, tu pede para as pessoas irem para a rua, né? Uhum. E o que tu consegue enxergar do que tu viu em Boston, depois que tu viu lá na outra que a gente vai falar, em Amsterdã e Porto Alegre, cara? Porque eu vejo que Porto Alegre é uma das provas mais clássicas que tem. Sim, Eu me lembro quando eu era PA, que as pessoas iam para a rua, depois saíram das ruas e sim. agora elas estão voltando. Como é que tu enxerga isso para a cidade e o que tu acreditas que a cidade pode ganhar com a corrida de rua? Uhum. Porque por qualquer lado que tu olha, tá todo mundo correndo, cara. É verdade. Isso é um ponto também, né? Nunca teve tanta gente correndo como hoje. Teve o boom da pandemia ali, que foi muita gente procurar qualidade de vida, uma saúde melhor e tudo mais. Então, esse boom que teve na pandemia aumentou exponencialmente o número de corredores. E aí, à medida que isso foi crescendo, teve um outro momento que alguma coisa deu um estalo e a gente começou a ver um perfil de corredor que não era comum, que era o corredor jovem, né? Os jovens de hoje, eles estão preocupados em performance, saúde, qualidade de vida, coisa que a gente via maratonista ali com, sei lá, 30, 35. Uhum. Dificilmente tu viu um maratonista de 20, 22, 23. Agora tu vê muita gente correndo. Meia maratona, 18 anos, 20 anos. Não existia isso. Isso até é uma coisa que o Eduardo Caporal da 040, quando esteve aqui, comentou. Que essa gurizada de 20 e poucos começa a correr Uhum. e já quer ir pra maratona. A galera é ansiosa. Essa galera não É. tem paciência. De É um perfil da geração, né? subir, É. passar as arrebentações, né? Os 5, É. curtir os 5, 10, curtir os 10, 21. Tá, agora pensa se tu vai ou não. É. Esse pessoal não tem paciência. Tá falando eu aí que Boy, ninguém sabe do sim, foi gol. corri uma maratona em 17, né? Do jeito que eu fiz, né? Mas não façam isso em casa. Não é porque eu fiz que vocês têm que errar também, né? Mas a gente aprende. Mas tem muita gente nova correndo, né? E então existe um ecossistema da corrida sendo movimentado e essa é uma realidade. Eu acho muito bom isso, acho fantástico isso, acho incrível isso. Eu não me vejo na condição assim daquele cara que diz, eu comecei a correr quando era modinha, esses ranços que tem aí. Cara, sempre tem alguém que fala isso, que pensa isso, né? Mas assim, pra mim, quanto mais gente correndo, melhor. Quanto mais gente praticando a corrida, melhor. Porque, cara, eu tô toda hora dizendo que o troço é bom. Toda hora dizendo que o troço mudou minha vida. Toda hora... eu não quero ser o corredor chato que tenta empurrar a goela abaixo nas pessoas que, de repente, não nasceram pra correr. Porque nem todo mundo vai encontrar na corrida aquilo que eu encontrei. Mas... se a pessoa fizer a corrida regularmente, eu sei que a vida dela vai melhorar. E aí agora, se as pessoas estão correndo, eu vou achar ruim, entendeu? Não tem lógica. Sim. Não seria coerente. E aí é claro que esse movimento de aumento da corrida também aumenta o interesse e o número de pessoas fazendo provas. E tem um negócio que não tem discussão nesse momento, que é o seguinte. Não existe nada em Porto Alegre, nenhum evento esportivo, capaz de mobilizar tanta gente e tanto a economia quanto isso aqui que a gente está vendo. Maratona de Porto Alegre e acompanha as 42K. 42K. Por exemplo, esse ano, tá? Com a vinda do Kipchoge para Porto Alegre, a NB vai chegar a 22.500 inscritos. Um limite estabelecido. Uhum. A Maratona de Porto Alegre já passou de 25 mil. 5 mil. Então nós estamos falando de duas provas que movimentam quase 50 mil atletas. Só atletas. Porque Atletas. quem vem não vem sozinho, né? Não. Quem vem de não fora tem. não Bom, vem sozinho. A NB com o Kipchoge aí, vai ter gente que vai vir para Porto Alegre só para assistir. Nós vamos chegar num ponto agora que é o cara que vem e não vai correr. Ele vem só pela função, só pela bagunça. E a hotelaria não vai dar conta, os caras Não, ficar... não. Mas, cara, o ano passado, nas provas, a gente já teve gente se hospedando em Canoas, porque não tem mais hotel em Porto Alegre. Deixa eu ver. Sabe? É um negócio surreal. Tava conversando com o pessoal do Lagueto, que eles organizam a meia maratona e tal.
E o responsável pelo marketing do Lagueto estava me dizendo que ele veio correr a maratona de Porto Alegre, ele mora na Serra, e ele não conseguiu hotel em Porto Alegre para ficar na maratona, porque não tinha mais. Caramba. Loucura, cara, loucura total. E aí, então, assim, não tem nada que gere isso, assim. O Grenal bota 50 mil no estádio, mas não movimenta o turismo, não movimenta a economia dessa maneira. E tu movimenta a cidade dias antes, né? Porque as pessoas vêm, montam suas equipes, vêm treinar, vêm correr, então... Tu pega uma prova dessas, mais da metade das pessoas que correm vem de fora do Rio Grande do Sul. E se pegar só as pessoas que vêm de fora de Porto Alegre, que são do estado, tu vai ter 2/3 das pessoas. Então é muita gente que vem antes, se hospeda, se alimenta, Uhum. se desloca, vai na lojinha. Ah, não comprei o gel, compra o gel. Ah, vou no shopping almoçar, já passa na loja do shopping. Então, assim, tem uma série de camadas da sociedade, da economia, que são giradas com isso, que, meu, assim, se as pessoas que não correm não entenderem isso, cara, não tem, assim, é um negócio que traz muito benefício para a cidade. Porque Muitos benefícios. Boston tá todo mundo na rua e todo mundo é voluntário, né? É, tem muito voluntário. Muito voluntário. Pô, eu encontrei voluntário na hora que eu tava embarcando no trem. Os caras vão com a camisetinha, assim, com o agasalho de voluntário. E aí tu já fica na dúvida ali, tu já aborda o voluntário e o cara tá indo pegar o trem pra ir pro local pra auxiliar as pessoas. E no caminho ele já tá ajudando. E é um negócio muito legal, cara, porque é uma coisa que eu sempre digo, as grandes provas se tornam gigantes não por conta de quem corre, mas por conta de quem não corre. Quando as pessoas que não correm entendem a dimensão que isso tem, o impacto que isso traz, o dinheiro que isso injeta na cidade, e elas entendem, cara, eu posso ser parte disso. Eu tenho um restaurante. Cara, eu vou dar um chopp pro cara que chegar lá com a medalha. O Juliano trouxe isso numa entrevista que a gente teve. E aí o cara vai almoçar no meu restaurante. É isso aí. O Medal Monday, aquele. Sabe? Pô, em Nova York, eu comi 2 dias seguidos no Shake Shack lá, hambúrguer de graça, a medalha, cara. O Shake Shack, isso, fora os lugares que tu chegava lá com a medalha, os caras davam um chopp, cara. Chopp, café, Aí, bagel. por causa da medalha. Tu não vai chegar ali, tomar um chopp e ir embora, cara. Claro, claro. Entendeu? Vai consumir. É óbvio, entendeu? É. Tu vai ganhar. Então, no momento em que a cidade, né, o comércio, os restaurantes, toda a estrutura da cidade, entender o que acontece numa prova como essa e entender de que forma eu posso ser parte disso, mesmo sem correr, Ah, aí, cara, aí já era, meu. Aí a cidade vai estraçalhar. e o que tu acha que falta pro porto-alegrense acordar cedo, no final de maio e lá em julho, para vir pra rua e assistir pessoas que estão lá procurando sonhos, RP, superação? O que tu acha que falta pro porto-alegrense? Cara, vou fazer meu chimarrão e vou às 6 da manhã lá pro Alambrado ali ver a maratona. Acho que falta tempo, só tempo, questão de tempo. O que a gente viu ano Tempo passado, pra descobrir? não, tempo para Isso acontecer. cultura. De amadurecer A a cultura está amadurecendo, o amadurecimento da cultura. É. Porque ao mesmo tempo em que é fundamental que as pessoas que não correm, que a cidade entenda, que todo o ecossistema que não está ligado à corrida perceba como ele pode tirar proveito disso também, a gente também tem que ter o entendimento e a paciência de que as coisas não são goela abaixo. Uhum. Tu não vai pegar um cara que não corre e dizer assim, porra, ajuda essa porra aí, eu sei que, no grito, lá, sabe? Não é assim, entendeu? Cada um tem o seu tempo. Cada um vai entender a oportunidade de uma maneira. Tem um cara que vai ver a oportunidade antes do negócio acontecer. Uhum. Tem o cara que vai ver alguém do lado ali fazendo e se dando bem no negócio e daqui a um pouco vai dizer assim, cara, ele tem uma oportunidade. E tem o cara que vai brigar contra até o momento que ele vai dizer assim, cara, tô brigando com um negócio que eu podia tá me dando bem junto aqui, entendeu? E vai ter gente que vai brigar pra sempre. E aí vai ter a sessão lá que é o cara do ranço, né? O cara do trânsito, o cara da buzina. E tá tudo bem, o Tantã, sempre vai ter o Tantã. Mas assim, pra mim é questão de tempo. O que a gente viu ano passado já foi um degrau gigante em relação aos anos anteriores. E eu acredito que esse ano, Em qual das duas, tu disse? nas duas, Nas duas, né? nas duas. E acredito que esse ano vai ser ainda mais pela dimensão que o troço alcançou, pela forma como a gente já viu as pessoas lidando com isso no ano passado,
as pessoas sabendo que o troço está acontecendo. As maratonas deixaram de ser um negócio secreto. E quando eu falo um negócio secreto, cara, assim, eu me sinto um cara muito feliz e realizado por ter conseguido contribuir de alguma forma num veículo de comunicação gigantesco, que é o Grupo RBS, numa empresa de comunicação, que é o Grupo RBS, num veículo de comunicação gigantesco, que é a Rádio Gaúcha, mas também nos seus demais veículos, de ser um cara que batalhou para que isso tivesse acontecendo lá dentro. Eu ia te fazer essa pergunta, porque assim, a RBS mudou o olhar, porque o ano passado fizeram uma equipe, foi todo mundo, não sei se foi na de Porto Alegre, foi na NB, Sim. mas ela mudou o olhar a partir do momento em que tu começou a correr e que tu começou a trazer para dentro disso. Eu sei que o Zé sempre foi um cara que acompanhou as Sim, maratonas, né, Andrezinho. o Andrezinho também, mas tu levasse um outro olhar para que isso acontecesse, né. De quem corria mesmo. De quem corria, A, a experiência do corredor. a virada de chave foi em 2023, cara. A virada de chave foi em 2023. Porque, cara, eu fiz o Sub-3, o índice, e aí eu dei uma entrevista pro Lucas Katsurayama, repórter da Gaúcha que tava lá na linha de chegada, lá, era só cara, olha só, em 2023, a gente tinha um repórter entrando no ar no programa da manhã da rádio e nada mais. Isso daí, naturalmente, mostra para as pessoas que estão acompanhando que tem alguma coisa acontecendo, mas é um negócio desse. Ou é um recortezinho. Negócio desse tamanho. Cara, e é assim, eu dei uma entrevista pro Lucas ali, e cara, foi muito legal, assim, sabe? Porque foi um, foi um relato verdadeiro, Te emocionado, emocionou ali, né? sabe? Foi um negócio muito legal. E, cara, acho que foi uma das primeiras coisas que eu postei na internet depois, né? Que meio que deu uma viralizada, assim, sabe? Meio que deu uma furada na bolha, assim. E, cara, aquilo ali começou, parece que aquilo ali meio que abriu o caminho, assim, sabe? Parece que as pessoas que tinham que estar ouvindo aquilo ali e vendo aquilo ali, Estava escutando. perceberam aquilo ali. E a partir disso, as conversas para que a gente pudesse ter um outro olhar para isso, e até mesmo de quem está envolvido na organização das provas, pudesse também ver de que forma eles podem ser parte disso, né? Porque é óbvio que fazer uma grande transmissão, como a gente tem feito agora, tanto da NB quanto da Maratona de Porto Alegre, é um negócio que tem custo, hein, né? Uhum. Pô, é uma mega operação, cara. Assim, eu não vou, não é não é nenhum exagero que eu vou dizer aqui, tá? As transmissões de maratonas hoje, na RBS, no YouTube de GZH, com toda a estrutura que a gente tem, elas são disparado o maior evento de transmissão que é feito na empresa. Porque é uma transmissão que mobiliza muita gente, muitas pontas, muitos formatos e, principalmente, muito tempo. Uma transmissão que dura horas, sabe? São 6, 7 horas no ar, no mesmo lugar, com muitas coisas que precisam ser. E em todos os canais do veículo. Então, assim, tu tá na rádio, tu tá no YouTube, tu tem gente para desdobrar para outros formatos. Então é um negócio muito grande, um negócio muito grande. Então, assim, cara, eu me sinto muito feliz, cara, muito feliz porque eu sei, assim, eu briguei muito para que isso fosse realidade, para que isso acontecesse de fato. E, cara, quando eu vejo acontecendo, eu só, cara, eu só, eu fico emocionado e feliz, assim, porque eu briguei para que isso acontecesse, não porque eu queria que, sei lá, não, sabe, não é uma, Não é uma coisa de não é ego. uma coisa de ego, entendeu? Não é uma coisa assim, eu consegui. Cara, não é uma coisa de ego, mas é uma coisa que eu pensava assim, cara, talvez eu tenha conseguido perceber por estar inserido no mundo da corrida, que a corrida estava se transformando num negócio que não dava mais pra gente ignorar, cara. Eu queria revelar, olhem, Sabe? olhem como isso aqui Eu dizia para as pessoas lá dentro da RBS, falava assim, cara, olha só, olha quanta gente participou disso aqui, cara, nós não podemos estar alheio isso aqui, cara. Nós não podemos estar alheio isso aqui, nós precisamos abraçar isso aqui de alguma forma. Nós precisamos, cara, não sei como é que vai ser, entendeu? Mas nós precisamos sentar com os caras e ver como é que a gente faz para transmitir isso de novo. Uhum. A gente precisa dar um jeito de resolver isso. Foi em 24 que tu transmitiu correndo. Isso. Aham. Eu transmito, Transmitiu com... cara, com 24 na NB eu corro e depois participo da transmissão no final da prova, pós-prova. Foi a primeira transmissão que a gente fez, NB de 24.
Aí na Maratona de Porto Alegre de 24, Aquela que foi em setembro. que foi em setembro, eu ah. corro, e que foi a enchente também, né? Sim. Eu corro e tenho a câmera lá e tal, e participo ali e tudo mais. Aí 25, eu não corro a NB, e só participo da transmissão da NB. E depois a Maratona de Porto Alegre de 25, eu corro, aí com óculos, né? Entrando no Isso. ar e relatando as coisas ali e tudo mais. Então, assim, se a gente pegar a NB de 24, que foi a primeira transmissão que a gente fez, e a gente pegar a transmissão da Maratona de Porto Alegre, que foi a De 25. não, 25 não, 25, 24 foi a enchente, 25 ano passado, que foi a Maratona de Porto Alegre de junho do ano passado. Cara, a gente vai ver a diferença da evolução de transmissão também, do aprendizado de transmissão, porque a gente está fazendo um negócio que nós estamos desenvolvendo um modelo também, um Sim. jeito de fazer também, né? Sim, 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 sim. E, cara, o nível de evolução que a gente está conseguindo ter técnico de uma prova para outra e nas próximas que vem aí, cara, tá um negócio que me dá Tirando que orgulho. tu botou uma galera pra correr, né? Ah, isso é bom também, né? Isso é bom também. Os corredores. Os corredores. Então, assim, cara, eu fico muito feliz. Como eu falei, não é um negócio de ego, mas eu vi que tinha um movimento gigante Eu acontecendo. queria revelar, cara, olhem pra isso aqui, né? Olha quanta gente feliz. Se tu parar pra perguntar, o cara que chegou na posição 567, cara, tu não ficou em 567 na maratona. Tu te considera um perdedor? Cara, o cara vai dizer que não, cara. Vai ficar com o rosto. E assim, acho que também a entrada das empresas, né, da New Balance e da Olímpicos, nas duas, elas criaram uma experiência que não se tinha antes, né? Sem dúvida. Não, Sem Porto dúvida. Alegre é muito privilegiado em ter duas Baitas provas. baitas provas, e o nosso terreno é absurdamente Não, propício pra isso. e assim, não é por acaso que a gente tem batido muito na tecla de que Porto Alegre é a capital nacional da corrida de rua. Porque uma cidade que tem duas provas do tamanho que Porto Alegre tem, tipo assim, do tamanho que são e crescendo, né? E crescendo, cresce aqui, cresce aqui, cresce aqui. Bom tu ter falado Qual é o isso. limite? Não tem limite. Não tem limite depois que a gente soube. A gente tá gravando isso aqui um dia depois do anúncio do Kipchoge. Não tem limite porque a gente Sabe por que não tem limite? ainda tá em choque porque o Kipchoge vem correr em Porto Alegre. No human is Le- limited. Essa frase do Eliud Kipchoge. É isso aí. Cara, o que é o Kipchoge correndo em Porto Alegre pra ti? É, A gente tá gravando antes. é inacreditável. Cara, o Kipchoge vindo correr em Porto Alegre é tão inacreditável que eu soube da negociação há algum tempo já. Eu soube da assinatura do contrato algumas semanas antes do anúncio. Eu soube o que seria feito no dia do anúncio, na semana do anúncio, antes do anúncio. E eu tô falando assim, eu tô construindo aqui uma linha do tempo de vários fatos que foram se colocando. E até aqui, tá? Eu tô na semana do anúncio, sabendo o que vai ser feito no anúncio, o que vai ser colocado. Eu já tinha visto o vídeo do Kipchoge falando Porto Alegre até breve. E até agora eu não tô acreditando ainda. Eu não tô acreditando ainda. Aí, beleza. Aí no dia que foi anunciado, quarta-feira, 2 da tarde foi o anúncio. Quarta-feira, às 8 da manhã, eu participei de uma coletiva online com o Kipchoge. E aí o Kipchoge falou, eu vou para Porto Alegre, vou voltar ao Brasil. É uma honra voltar ao lugar que eu fui primeira medalha de ouro, não sei o quê, bababá, bababá. E eu continuei não acreditando. É surreal, meu. É surreal porque eu sabia o que ia acontecer, eu sabia o que ele ia dizer, mas ele disse e ainda parecia que não era real. Porque é muito grande, cara. É muito grande. A gente- É muito grande. Não, a gente não precisa fingir costume, Não, a gente não cara. tá em Porto Alegre e no Rio ou São Paulo. Tem costume em Porto Alegre, essas coisas não acontecem em Porto Alegre. Como, cara? E aí entra no que a gente estava falando antes. Isso vai subir o que a régua da cidade para Cara, isso? Bom, assim, o que a NB 42K tá fazendo em 2026 coloca a prova num patamar. Eu não sei assim, eu não sei quanto tempo isso vai levar, tá? Eu não sei como as coisas vão acontecer no futuro, mas eu acredito muito, tá? Que em termos competitivos, a NB 42K muito em breve vai estar competindo com Buenos Aires, assim. É coisa de patamar
continental, Experiência de prova. em termos de, eu falo de competitividade. Competitividade. Tá. Do field lá dele, Da de elite. de elite, assim. Do field de elite. Porque agora a prova tem selo elite da World Athletics, eles têm uma série de critérios que eles precisam cumprir para isso, trazer atletas que têm marcas expressivas, premiação, uma série de coisas. Isso já coloca uma visibilidade competitiva na prova que transcende o cenário nacional, assim. Vai ter gente... Porque o que acontece, tá? Quando tu transforma a prova no selo elite, os empresários que agenciam os quenianos, dos mais picas aos não tão picas, eles começam a tentar encontrar lugares para levar os atletas deles, porque eles ganham com isso. Então é mais ou menos como um time de futebol. Uhum. Sim, um draft. Tu tem um time de futebol e tu tem uma janela de transferências, né? O cara tá precisando de um zagueiro. Se o cara é empresário do zagueiro, o cara vem e oferece um zagueiro. Sim. Então, se tu tem uma prova que é selo elite, e os caras que agenciam os atletas sabem que o selo elite tu tem que ter, sei lá, 5 atletas abaixo de 2 horas e 10. O cara agencia 4 caras que tem 2 e 8. Ele vai chegar e vai te oferecer esses caras. O máximo que pode acontecer é você dizer que não, mas esses caras vão ter que correr uma prova que é elite, eles têm um tempo para isso. Então, o troço começa a girar. Então, começa a ter um olhar internacional que até então não existia. Né? Começa a acontecer também um interesse das pessoas de fora em vir correr. Vem cá, por que o Kipchoge está indo correr uma prova lá no sul do Brasil? Sabe? O que tem lá? nessa cidade? O que tem nessa cidade, entendeu? E aí daqui a pouco começa a vir gente da Europa, gente da... E aí vai entrar aquele estalo que tu falou, que o curto espaço pra gente se dar conta, a cidade se dar conta o quanto é importante é isso, vai ser nessa mesma proporção. Vai ser nessa mesma Eu proporção. acho que aí sobe um degrauzinho bem generoso É. nessa questão que tu falou, Diori, Da do percepção Porto Alegre, de todos. começar a se aculturar com Uhum. isso, né? Tipo, pô, bem ou mal, ou Porto Alegrense, pô, vai na orla num sábado, num domingo, cara, parece que é assim, Sim. Não, dependendo do horário que tu for, tu não consegue Não correr. consegue. não, consegue, Tu desvia das pessoas, tu tem que esbarrar, daqui a um pouco... Dependendo do horário, se tu for, sei lá, domingo 11 da manhã, é complicado de correr. É melhor correr de tardezinha, correr de noite. Domingo às 11 da manhã é muita gente. É muita gente. esse horário Sei lá, não, domingo 10 da manhã, 10 e meia da manhã. Porque é o horário que daí já tem a galera pedalando, a galera brincando, a galera curtindo, a galera não sei o quê. tem outras Tem atividades. outras... A pista é larga, claro, a pista do Edivaldo ali é larga na orla, mas também aí o fluxo fica É bastante sinistro, cara. É intenso. sinistro. Então, assim, o teu Kipchoge aqui em Porto Alegre é tão grande, é tão impactante, que não é possível ainda mensurar para quem está ouvindo o tamanho disso. A gente vai viver um período muito legal entre esse momento e a chegada da prova, todas as coisas que vão acontecer até lá, mas no momento que ele estiver aqui, que as coisas estiverem acontecendo mesmo, que a realidade tiver... o que Porto Alegre vai colher disso, o que a cidade vai colher disso, cara, eu não saberia dizer assim nesse momento. Mandar os parabéns lá pro pessoal da Ran Sports, pro Cláudio, pro Quitolina. Eu não Fenomenal. Tem essa jogada também Não. com eles, né? Que tu é parceiro deles, porque eles foram fenomenais, vocês. E eu não imagino o tamanho da dificuldade de costurar isso aí, né? Que Uma negociação monstro. uma negociação de um atleta Nike, que é um monstro, E é isso. para dentro de um evento da New Balance. A comparação que eu faço é a Pepsi fazer um evento e levar o urso da Coca-Cola. Cara, É tipo isso aí. é tipo isso, pra trazer um cara do calibre do Kipchoge para dentro de uma prova que tem um branding de outra marca. Uma marca rival, cara, no teu mesmo Sim. segmento. 2 marcas mundiais, né, cara? E tu vê que o Kipchoge é tão grande, velho. Mas tão grande que a gente não falou da medalha mais bonita E aqui, meu, isso de Nova York. Isso aqui é muito importante, cara. Isso aqui é muito importante porque foi em Nova York que o Kipchoge conseguiu a sexta medalha da Mandala, que ele anunciou que faria O o tour de 7 maratonas em 7 continentes nos próximos 2 anos. E eu tava lá em Nova York com o pessoal da Run Sports, que foi a partir de uma ação que eles fizeram. Eles levaram 2 sorteados para correr em Nova York com tudo pago. E eu fui lá também para acompanhar isso dentro do projeto que a gente faz também de transmissão da NB. E cara, foi lá que o Cláudio, que a equipe da Run Sports começou a conversar com as pessoas que transitam no meio da elite mundial da corrida, para entender
quem que eles poderiam tentar trazer e qual seria o alvo para eles tentarem fazer alguma coisa que fosse um grande lance na prova. E quando o Kipchoge anuncia que vai fazer 7 maratonas em 7 continentes, tu pensa, cara, vai ter uma maratona na América do Sul. E aí é o momento que a galera da Run Sports pega e diz assim, ó, "Pá, já pensou, hein? Pá." Só que assim, ó, entre o já pensou e a realização do troço tinha uma imensidão. E, cara, quando o troço começou a acontecer de fato, quando a conversa começou a acontecer de fato, e a gente começava, bah, o já pensou, tá começando a ficar tá começando a ganhar corpo. Cara, eu sou do clichê, que eu sou um cara que acredita em umas certas coisas que é o seguinte, Diori, assim, quando tu joga pro universo, ele te devolve, e quando tu trabalha honestamente, ele te devolve mais ainda. Perfeito. E eu conheço o trabalho do Cláudio e do Kitolina, É entendeu? incrível. Então eles jogaram, cara, e o universo presenteou eles com uma Claro. história muito legal. Demais, cara, Demais. demais. E tu viveu tudo isso e vai viver mais ainda, Cara, né? é um negócio assim que a ficha não caiu ainda, velho. É difícil de assimilar porque foi muito legal. E quando o troço tava quase fechado, assim, né? E daí, cara, pensava assim, meu, o cara tá num swing de Nova York, o troço era uma viagem, assim, era uma ideia de louco. E vai acontecer o troço, cara. Não é possível que vai acontecer o troço, né? Caminho natural talvez fosse justamente o Buenos Aires. Aí quando o Cláudio me mostrou o contrato assinado, eu vou até falar isso aí, nem sei se podia falar isso aí, mas eu vou falar isso aí. Quando o Cláudio me mostrou, a gente tava tomando um café um dia ali no Menino Deus. E aí ele me contou que fechou com o que fechou. Eu disse, não. Pegadinha. Não é, como assim fechou? Fechou? Ele disse que vem, como é que é? O que que tu tem? O que que tu tem? Tipo assim, vai me dizer que fechou e eu vou acreditar como? Mandou uma mensagem. Aí ele pegou e me mostrou a página da assinatura do contrato. Aí tá lá, Eliud Kipchoge, lá a assinatura dele, lá tal, a caneta. E aí embaixo tem a assinatura do Cláudio no gov.br, assim, né? E eu falei assim, mas isso é muito aleatório, cara. Isso é muito aleatório, mas é muito verdade, né? É muito verdade. Daí é só loucura ali, né? Aí é só loucura ali. A gente já tá no nosso limite aqui de tempo, cara. Últimas considerações. Tu vai correr a NB 42 ou tu vai transmitir? Cara, Ou tu vai... eu sempre digo lá na RBS, quando a gente vai preparar as transmissões de prova, eu falo assim, cara, eu sou um escravo da corrida. O que for preciso fazer, eu faço. Se eu tiver que abrir mão de correr, porque há o entendimento de que na transmissão eu vou acrescentar mais, eu vou transmitir com o maior prazer. Se houver o entendimento de que eu sou fundamental correndo por algum motivo da transmissão, eu vou ficar fora da transmissão e depois eu participo de alguma outra maneira. Então, o que o pessoal decidir que eu tenho que fazer, eu faço, porque eu faço com muito, 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 muito amor, muita alegria, muito amor por esse esporte, muito amor por essa história que está sendo construída, muito amor por ter sido uma semente nisso tudo que a gente está vivendo. E, cara, de ver essa magia acontecendo aí e saber que não tem mais volta, entendeu? Saber que a partir de agora ninguém segura mais e só cresce, só aumenta. E tu, vou te dizer, quando eu e o Juliano montamos essa história, a gente falou, pô, a gente tem que levar o Diori lá, cara. E graças a Deus conseguimos Que bom. estivesse aqui com a gente, Que cara. bom. Legal. Que bom. Grande. Chegamos a mais uma linha de chegada aqui no Mais Que Medalha e Banana, entre tantas histórias que provam que corrida é muito mais que isso aqui e isso aqui. Firmeza, Diori, Valeu por vir. Obrigado, cara. Baita papo, cara. Valeu. Valeu, Marcelo, Juliano. trocar com a gente. Uma honra. Galera, um abraço e até!